Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor da tua nobre. Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula de Geografia, tá bom? Para vocês do 5º ano, e a gente vai estar continuando o conteúdo que já foi introduzido, tá? O crescimento da população brasileira. Só que agora, a segunda parte, a população urbana e a população rural do Brasil. É um subtítulo dentro desse título aqui, tá? E a gente vai estar trabalhando com vocês agora. Esperamos que vocês compreendam, tá? Prestem bastante atenção e a gente vai estar introduzindo. Veja bem, a população brasileira é formada pelas pessoas que moram nas cidades. A chamada população urbana, ou seja, quem mora na cidade, automaticamente população urbana. E pelas pessoas também que moram no campo, tá bom? Automaticamente chamada população rural, tá bom? Veja bem, isso aí é a base da formação da população brasileira. Veja bem, houve um período, tá bom, na história do país, em que o número de brasileiros que viviam no campo, tá, era bem maior do que o número de brasileiros que viviam na cidade. Tá, nós já falamos em outros períodos que houve um período no Brasil de grande seca, tá bom? E muitas famílias deixaram o sertão, ou seja, o interior, o campo, tá bom? E passaram a buscar oportunidade de trabalho lá fora, nos grandes centros. São Paulo, nessa época, consequentemente, estava digamos assim, foi um estouro aí a industrialização. Estava começando a chegar a indústrias, tinha muito emprego, a abundância de emprego, e os pais e família, juntamente com suas famílias, saíram, tá, num período chamado de êxodo rural, ou seja, saída de pessoas do campo para a cidade. E elas foram procurar melhores condições de vida na cidade, tá bom? E abandonaram o campo. Então, assim, houve um aumento brusco no número de pessoas nas grandes cidades, de forma tal que houve um também chamado período da história de inchamento populacional. Inchamento é quando a cidade cresce de forma desordenada e descontrolada, tá? A ponto de o número de pessoas não, digamos assim, não comportar dentro da estrutura local. Quer dizer, São Paulo era um grande centro, tá? Já na época, já em relação à quantidade de pessoas e também ao desenvolvimento, porque das cidades brasileiras era uma mais desenvolvida e industrializada. E o que acontece? A quantidade de pessoas que saíram do campo para a cidade de São Paulo, só falando da cidade de São Paulo, sem falar de outros grandes centros que também sofreram da mesma forma. Mas em São Paulo o número de pessoas foi tão grande que surgiram as favelas. Por quê? Porque no centro da cidade não comportou tanta gente. Então, assim, foi um período de nossa história onde as pessoas praticamente entraram em desespero, porque no sertão a falta de chuvas e de ter o que comer, porque não tinha agricultura, porque não tinha chuva, e aí faltou alimento. E muitas famílias, numa extrema pobreza, pegaram seus últimos recursos e foram para os grandes centros, abandonando assim o campo. Então veja bem, a partir daí a população urbana cresceu, tá? E a população rural diminuiu, tá? Então, se você observar aí no gráfico que tem na página 308, você vai ver justamente isso aí. Que é até mais ou menos ali o ano de 1960, tá bom? Tinha mais pessoas no campo do que exatamente na área urbana. Mas, depois, a partir dessa data aí, já se observa que os valores se inverteram, tá bom? A gente vai passar adiante. Crescimento da população urbana no Brasil. Veja bem, a grande quantidade de pessoas que migrou, ou seja, que saiu do espaço rural, do campo, para viver na cidade, reforçou o crescimento da população urbana no Brasil. Isso aí na página 309. Veja bem, esse intenso movimento ocorrido principalmente na década de 1970, recebeu o nome de êxodo rural, ou seja, saída de pessoas do campo para a cidade, como já falei. Mas o êxodo rural foi um fator que foi provocado por digamos assim, algumas ações, algumas consequências, teve algumas consequências, tá bom? E a gente vai falar aqui, ó, o primeiro deles, a mecanização do campo. Na mecanização do campo, a crescente utilização de máquinas no campo, a produção das lavouras, diminuiu a necessidade de mão de obra, digamos assim, humana, tá? Era um homem que operava uma máquina que fazia o trabalho de, digamos assim, 20, 30, até mais homens, tá, numa só máquina. E aí, quer dizer, muitos trabalhadores começaram a ficar desempregados, faltou trabalho. Quer dizer, os grandes proprietários não puderam mais
dar trabalho para todo mundo. De cada 10, 15, 20, até mais trabalhadores, bastava um para operar a máquina. E a máquina fazia o trabalho de todos eles, todos esses trabalhadores, e num tempo bem mais curto. E o trabalho bem mais preciso. Então, assim, começou o desemprego. Veja bem, a atração, tá bom? A atração de trabalhadores para a indústria. São Paulo, como eu disse, não só São Paulo, mas Belo Horizonte, grandes centros, grandes cidades das regiões sul e sudeste começaram a se despontar na questão industrial. Muitas indústrias até vindo de outros países para cá. E isso atraiu os trabalhadores que estavam desempregados no campo para os grandes centros. Sabiam que se chegassem em São Paulo, achariam trabalho. Então, isso motivou também o êxodo rural. E outra coisa também, veja bem, a busca por melhor qualidade de vida foi outro fator também. No campo, as escolas eram precárias, tá bom? Não havia saneamento básico, as doenças, até mesmo como a gripe, matavam aos milhares e as pessoas começaram a desejar uma condição de vida melhor, tá bom? E saíram do campo também motivadas por isso, porque lá nos grandes centros encontrariam melhores escolas, principalmente, tá? Saúde, hospitais, coisa que aqui não tinha. E aí, isso também incentivou os trabalhadores e as pessoas do campo a irem para as cidades. Veja bem, passando adiante, o crescimento desordenado das cidades. Como eu disse para vocês, houve um inchamento populacional nas grandes cidades. Ou seja, as cidades não conseguiram comportar, não havia casa para tanta gente, não havia um lugar para elas se fixarem ou fixarem residência, e aí elas se obrigaram a ir morar nos arredores das cidades, dos centros das cidades, surgindo aí as favelas, tá bom? E essas favelas existem, muitas delas, até hoje. Veja bem, um intenso fluxo de pessoas nas áreas rurais e também saindo da área rural para a área urbana causou diversos problemas em muitas cidades brasileiras. E essas cidades não estavam preparadas para receber uma quantidade tão grande de pessoas como ocorreu nas últimas décadas. Além disso, a falta de investimento em serviços essenciais contribuiu para que ocorresse um crescimento urbano desordenado. Faltou também incentivo do governo. E a desculpa era que muitas dessas favelas não davam para o governo acompanhar. Por quê? Porque não estava dentro do plano original da cidade. Não esqueçam também que a gente falou em outras aulas que muitas das cidades brasileiras elas eram planejadas. E quando teve esse inchamento de pessoas, o plano original da cidade não comportou essa quantidade brusca de gente que chegou de última hora. E aí surgiram as favelas e automaticamente o poder público não conseguiu atender a tanta gente. Veja bem, a seguir alguns problemas urbanos da atualidade, tá, nos dias de hoje, desse crescimento desordenado, ou seja, o reflexo, tá bom? Ó, o reflexo do caso de todas essas, digamos assim, todas essas ações que aconteceram nesse período aí, tá? E automaticamente aqui, ó, o crescimento desordenado das cidades. Veja bem, alguns dos problemas da cidade que não estavam preparados para receber tanta gente foi transporte coletivo ineficiente. Por quê? Não havia ônibus para levar tantos trabalhadores para a indústria, tá bom? A cidade até então não estava preparada para isso. Hoje não, esse problema já está mais ou menos solucionado, embora que ainda tenhamos problemas. Mas, comparado na época, uma mudança brusca foi um problema isso aí. A superlotação de ônibus, trens e metrôs é um dos problemas enfrentados diariamente pelas pessoas nas cidades, principalmente nos maiores centros urbanos, tá bom? Se você observar a foto aí, dá para você ter uma noção que até hoje, nos dias de hoje, ainda a superlotação dos trens e metrôs e ônibus, tá, é um problema. E ainda, veja bem, outro problema foi o problema ambiental. A geração de grandes quantidades de lixo associada à precarização do sistema de coleta e descarte inadequado tem causado a contaminação do solo e a poluição de rios, assim como tem atraído animais transmissores de doença. Veja bem, outro problema observado nas cidades é a poluição do ar, causada sobretudo por intenso trânsito de automóveis, tá? E pela produção industrial. Sim, dois graves problemas que acontecem na cidade de São Paulo, e não só em São Paulo, mas em quase todas as cidades brasileiras. Primeiro, a produção de lixo. São Paulo tinha uma população controlada, totalmente planejada dentro de um projeto original, tá bom? Tudo corria bem até o êxodo rural. De repente, a quantidade de lixo com o êxodo rural, com a quantidade de gente que chegou e ocupou favelas nos entornos da cidade, a quantidade de lixo era tão grande
que foi um problema. A coleta tornou-se ineficiente, porque não havia transporte para tanto lixo, tá bom? E aí, o lixo, outra coisa, não havia aterro sanitário que comportasse tanto lixo. Precisava ser construído mais e o governo não tinha como fazer isso em tão curto tempo. Então o lixo começou a ser jogado em lixões a céu aberto, que você sabe que isso acontece na maioria das cidades brasileiras, inclusive aqui onde nós vivemos. E o que acontece? A consequência disso foi a grande contaminação de rios, tá? E do lençol freático por toda a região sul do Brasil. E não só lá, mas em todas as cidades dos grandes centros. Então, assim, o Rio Tietê é um exemplo. Nós falamos aqui da cidade de São Paulo, por quê? Porque é a maior de todas, tá? O Rio Tietê é um grande exemplo disso. O Rio Tietê, até então, antes do êxodo rural, ele era um rio que dava para nadar. A água era tão limpa que você conseguia ver o fundo do rio. E depois desse êxodo rural, tá, que aconteceu aí no passado do Brasil, ali no século XV mais ou menos, começou a acontecer, houve, tá bom, uma contaminação tão horrenda naquele rio, que ele cheira pior do que um esgoto mais horrível que houver aqui na cidade. Então, assim, hoje a vida ali é quase que imprópria, é quase ineficiente, quase não existe, tá bom? Então, assim, é um problema. Outro problema também desse, digamos assim, desse crescimento desordenado das cidades é a questão do emprego nas grandes cidades, que tornou-se ineficiente. Não havia emprego para tanta gente, tá bom? Então o desemprego surgiu aí nesse período também. Existem muitas pessoas desempregadas nas cidades, pois as vagas de trabalhos não são suficientes para toda a população urbana. Outro fator que ajudou a explicar o desemprego é a baixa escolarização e automaticamente a qualificação de parte dessas pessoas que saíram do campo, onde não havia escolas, lembra? E foram para os grandes centros. E até hoje, a dificuldade das escolas em atender tanta gente é muito grande. Então a população não tem, digamos assim, condições de entrar, de se ingressar em alguns desses empregos por causa da falta de estudo, tá bom? Outro problema também relacionado foi a falta de infraestrutura ou a ocupação irregular de áreas no entorno da cidade, terrenos irregulares. E aí nós temos visto, cada vez mais comum pelos jornais, desmoronamentos, tá, que matam muitas pessoas, soterramentos que acontecem, pessoas que constroem na base de morros, e aí de repente dá uma chuva, o solo fica encharcado e vem abaixo todo o aterro do morro e cobre as casas embaixo no seu entorno, porque foram construídos em terrenos irregulares. E aí esse é outro grave problema do crescimento desordenado das cidades. Então, amados, tudo isso aí aconteceu no Brasil e continua acontecendo até os dias de hoje. E provavelmente esse problema não vai ser solucionado em tão curto prazo. Tá? Por quê? Porque, infelizmente, o Brasil precisava de um plano mais afetivo, ou mais efetivo, tá? Mais efetivo para esse tipo de pessoas que chegam de última hora, tá, sem o prévio aviso. E aí, por exemplo, precisaria haver um controle por parte dos governantes e maior investimento em infraestrutura. Infelizmente, nosso país caminha a passos de tartaruga nessa questão de investimento social. Tá? Nossos governantes ainda não têm essa cultura de investir em infraestrutura e ficam se prendendo, tá bom? Infelizmente, a consequência é esse tipo de problema que você viu relatado aqui. E um deles, de maior problema hoje na atualidade, é o desemprego. Então, queridos, chegamos ao final aí. A atividade está aqui, ó, página 312 no livro de vocês, tá bom? Só uma atividade, só uma perguntinha aí com 3 alternativas para você responder pessoal, tá? Você pode até ler o conteúdo da videoaula e responder. Um abraço para vocês e até a próxima videoaula.